Então, bom dia a todos e todas. Em nome da PROP, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, nessa nossa conversa sobre o edital universal. É muito importante, né, esse edital do CNPq, e nós gostaríamos, né, de tentar aumentar o nosso número de propostas aprovadas. No último, tivemos 27 submissões e 10 propostas aprovadas. Então, a ideia dessa live hoje é conversar um pouquinho com o professor Felipe Carpes e o professor Tiago Martins, que eles nos falarão, né, como é que deve ser feita essa proposta de forma a, né, que se consiga ter aprovação nesse edital tão importante, né, do CNPq. Então, agradeço também a disponibilidade do professor Felipe, do professor Tiago, né, para conversar um pouquinho aqui com a gente e trazer a experiência deles, né, no edital universal. E, desde já, então, passo a palavra para a professora Dayana, que vai conduzir. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas, muito obrigada aí pela presença de vocês, né, e aos que estão assistindo a gravação, né, quem vai estar assistindo depois. Agradecer, professor Felipe, professor Tiago, por terem aceito aqui o nosso convite. Nós, então, da PROP, né, estávamos conversando sobre os editais do CNPq, então, que foram divulgados, né, que estão abertos, e pensamos, né, como que nós poderíamos contribuir com os colegas aqui para dar esse apoio, né, dar um suporte aqui como Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E pensamos, bom, a gente poderia, né, fazer uma live e conversar com as pessoas, né, mas a gente precisa de pessoas que tenham tido êxito, né, na última submissão. Nós fomos buscar, então, na lista, né, do último edital e encontramos aí os professores Felipe e Tiago, conversamos, né, com eles e de imediato eles aceitaram aqui o nosso convite, então a gente agradece. A ideia aqui, né, colegas, é passar para vocês, né, o professor Felipe, o professor Tiago vão passar algumas dicas, né, algumas ideias de como construir uma proposta bem competitiva, porque esse edital, alguns anos atrás, né, agora eu não lembro se essa é a terceira ou a quarta edição, que ele mudou, né, há uns anos atrás, então, o Universal, ele era um edital individual, né, e então a gente submetia individualmente, agora não, né, é uma proposta de grupos, então, tem toda uma estratégia, né, para montar a proposta, montar uma equipe, para ter êxito aí nesse edital. Eu posso, né, depois eu posso dar os meus 5 centavos aí para vocês também de algumas dicas, né, como membro de equipe, né, de 2 equipes que conseguiram aprovar nas últimas 2 chamadas de Universal, né, então posso também no final, né, conversar um pouquinho com vocês a respeito. Então eu não encabecei proposta, mas estive, né, dentro de propostas aprovadas, e as estratégias elas são bem interessantes, né, mas claro que eu vou deixar os professores aí que encabeçaram falar um pouquinho. A minha ideia, né, então, inicialmente, é só falar um pouquinho do edital para vocês, depois já vou passar a palavra, né, para os nossos convidados. Eu vou apresentá-los aqui, já solicitar que eles façam, né, as saudações. Então, primeiro, né, o professor Dr. Felipe Carpes. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Muito Sim, bem. tirando a chuva. Tirando a chuva, né, que vai chover a semana inteira. Então, o professor Felipe, né, ele é colega do campus Uruguaiana, ele é bolsista PQ nível 2, por enquanto, né, agora tem essas mudanças, né, dos níveis de bolsa de produtividade do CNPq, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né, como é que a gente vai se encaixar. O professor Felipe, ele é da área da ciência da saúde, né, atua na área de biomecânica, ele é coordenador do PPG Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, né, e aprovou aí já vários projetos, né, não só CNPq, FAPERGS, mas também projetos internacionais, como CAPES-DAD, né, então tem uma boa experiência, né, com projetos, tá, também, né, saudar aqui o professor Tiago Martins. Bom dia, professor. Bom dia, professora Dayana. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, colegas. Muito obrigado. Obrigada. Então, o professor Tiago, ele é bolsista também de produtividade, nível 2 do CNPq. A área dele, né, ciências sociais aplicadas. Ele vem trabalhando no PPG de comunicação e indústria criativa, né,
e ele atualmente é chefe da divisão de atividades culturais e criativas da PROEC. Também vem aprovando, né, projetos CNPq e FAPERGS, então tem, né, uma experiência aí bastante interessante para compartilhar conosco na manhã de hoje, tá? Então, pessoal, só para comentar bem brevemente sobre o edital, né, caso vocês ainda não tenham olhado, ou tenham olhado, não tenham, né, se atentado a algumas questões. Então, esse edital é um pouquinho diferente, né, ele tem 2 faixas, emergentes, que é a faixa A, e consolidados, que é a faixa B, tá? Na faixa de emergentes, então, são equipes que tenham, né, no mínimo, então, 3 doutores, um dele coordenador, e não pode ser bolsista produtividade CNPq, essa é a ideia, né, do emergente, tá? Então, no mínimo, ali, 3, tá? O edital não fala questões de ser de centros diferentes, universidades diferentes, né, mas aí cabe, né, pensar uma estratégia, né, nessa faixa. Os projetos, eles são limitados, né, a R$200 mil, os recursos estimados em R$180 milhões, então, pelos meus cálculos, né, vão ser aproximadamente, se eu não estou errada, né, uns 900 projetos aprovados, tá? Depois refaçam aí os cálculos, né, para ver, cada projeto é R$200 mil. Na faixa, então, dos consolidados, né, faixa B, então, são equipes que possuem entre seus membros, no mínimo, 5 doutores, né, então esse é o número mínimo, e de ao menos 2 instituições distintas, tá? Então, claro, pode ter mais de uma pessoa da mesma instituição, mas obrigatoriamente 2 instituições distintas, e uma dessas pessoas coordenador do projeto, né, e aí tem que ser bolsista produtividade CNPq, tá? Projetos limitados a R$300 mil e recursos estimados em R$270 milhões, também, né, o mesmo número ali de projetos na faixa A, tá? Então, só para apresentar para vocês, aqui também é um momento bem importante para pensar na estratégia, né, na submissão, tá? Se você vai encabeçar uma proposta ou se vai fazer parte de uma proposta. Sobre as despesas apoiáveis, acho que é uma coisa bem interessante, né, de comentar. Custeio, então, é possível, né, de solicitar material de consumo, despesas de importação, diárias e passagens, como capital, né, equipamentos, material permanente e também material bibliográfico, e também é possível pedir bolsas de iniciação científica, de iniciação tecnológica e de apoio técnico. Então, né, também pensando naqueles valores ali globais, né, distribuir aí nesses montantes. Algumas questões importantes que eu gostaria de ressaltar, né, que os membros da equipe de uma proposta não podem participar de outra proposta, tá? Então, o CNPq vai cruzar os dados, né, o nosso CPF é adicionado lá na proposta, e se for constatado que, né, a participação de mais de um membro vai desclassificar a proposta inteira. Então, muito cuidado com isso, né, achei importante trazer isso, que às vezes a gente vai lá, aceita participar de uma proposta, né, e de outra, mesmo como membro, né, nós não podemos participar de mais de uma proposta, tá? Verifiquem a questão de carta de anuência, tá? O CNPq, ele até não, pelo que eu vi no edital, né, ele não solicita uma carta formal, mas nós aqui da PROP podemos, né, fornecer essa carta de anuência, tá? É só acessar o nosso site, buscar pelas cartas de anuência e fazer a solicitação, tá? Que a gente rapidamente provê a carta para vocês, tá? E também verifiquem pendências com o CNPq para evitar transtornos, especialmente se vocês serão coordenadores, né, de uma proposta. O edital fala em pendências com editais universais anteriores, mas tomem cuidado, né, para não ter nenhuma pendência para evitar transtornos, tá? Em relação à submissão, então, tem um formulário eletrônico, que depois vai ser comentado aqui com vocês, né, pelos nossos convidados, tá? Vejam as questões, porque elas são diferentes, né, do que é abordado no projeto. Currículos atualizados, né, não se esqueçam, tá? O projeto de pesquisa em PDF, aqui também é uma outra questão, né, que os convidados vão comentar, né, o tamanho, né, número de páginas do projeto, né, tomem cuidado para não ser muito longo e se perder, né, na ideia. E também algo que é um tanto quanto recente, né, começou no passado, que é esse plano de gestão de dados, tá? Que é um documento, então, que ele é em Word para ficar editável, mas que o CNPq está solicitando, que ele é um plano, então, que demonstre como os dados gerados, eles vão ser, como é que eu posso dizer, publicizados, né, é uma maneira de deixar os dados bem transparentes, tá, os dados obtidos na pesquisa.
Então, isso aqui é algo que pegou muitos de surpresa no ano passado. Então, né, já se atentem a isso para ver o que é isso que não dá para fazer correndo de última hora, né? É bem diferente esse plano de gestão de dados. Outra questão bem importante que os colegas vão abordar, critérios de análise e julgamento. Se atentem a isso no edital, tá? O que vai ser, como é que as propostas de vocês serão julgadas. Então, analisem esses 6 quesitos aqui e, né, tentem enquadrar as propostas de vocês nesses critérios aqui. Eu sei que os colegas vão comentar, né, a respeito. E aí, por fim, né, só trazer a questão do cronograma, tá? Então, tivemos uma retificação do edital, e agora, então, a data de limite é até 30 de janeiro, então ganhamos um tempinho para organizar melhor as propostas, as equipes, então até 30 de janeiro, perto do período de férias, né, mas melhor assim do que, né, terminar agora em dezembro. O período de julgamento, então, vai ser lá em maio, e o resultado preliminar só lá em agosto. Então, né, vai ter quase um ano aí entre organizar o projeto, ser julgado, né, e a gente ter o resultado, tá? Então, né, de imediato, eu vou passar já para os colegas, então, né, acho que o professor Felipe vai começar conversando um pouquinho com vocês, tá? E vocês fiquem à vontade para escrever questões ali no chat, tá? Se quiserem, né, levantar a mão para ir fazendo questionamentos, né, fiquem bem à vontade, tá? Então, professor Felipe, por favor, fique à vontade, né, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Dayana. Eu não sei quanto tempo a gente está planejando ficar aqui, mas já queria agradecer a presença de todos, né, porque tem bastante gente assistindo. Eu acho que isso é legal porque, assim, eu não estou aqui hoje para ensinar, como diz o ditado, padre reza a missa, né? Tipo, todo mundo aqui é doutor, todo mundo escreveu uma tese, todo mundo sabe escrever um projeto. Mas eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente acaba... Daqui a pouco, sabe quando você recebe um artigo para ler de outro colega? Né? Como é que ele não notou isso aqui, né? Eu acho que às vezes quando a gente está dentro do nosso projeto ou dentro do nosso mundinho ali fechado, né, a gente deixa de ver algumas coisas, né? Então acho que eu vou falar mais ou menos nesse sentido. Eu espero falar aí em torno de uns 15 minutinhos, 20, tá? Tá. Se for demais, tu me avisa, tá, Daiane? Fica tranquilo, tá, Felipe? Fica tranquilo. Então eu já anotei aqui o tempo para eu não me perder, né? A última vez que eu falei isso, não, tô brincando. Então, assim, outra coisa que eu queria comentar, gente, assim, me desculpe, porque quando tem muitos colegas, assim, eu aproveito para passar algumas mensagens do meu pensamento científico, né? Tem alguns tais acompanhando a live, né? Então, assim, ó, muito obrigado por estarem aqui, tá? Sabe por quê? Porque os tais também fazem mestrado, doutorado, e eles têm que fazer pesquisa, entendeu? Um tai que faz doutorado tem que fazer pesquisa, ponto, né? O doutorado é para isso. Bom, dito isso, né, eu elenquei 7 temas aqui para mim comentar rapidinho, né? Ontem eu encontrei um colega, até falei, né, eu disse, olha, já está decidido se vocês ganharam o edital universal ou não, sabe? Já está decidido, porque o que a gente fez nos últimos anos vai definir o resultado do julgamento. Talvez vocês não concordem com isso, eu também não sei se concordo 100% com isso, mas essa é a verdade, entendeu, gente? Porque o edital universal, ele é o edital mais concorrido do CNPq, né? Porque ele é o que todo mundo submete. Então, assim, o CNPq mudou, como a professora Dana comentou, eu gostei particularmente das mudanças nos últimos anos, né? Eu acho que passou a mensagem que nós estávamos precisando aqui no Brasil, né? De trabalhos colaborativos de verdade, né? Não é aquela coisa de ter um autor junto ali e tal, né? Tipo aquela utopia que o pessoal acha, porque tem um autor de fora vai publicar o artigo mais rápido, né? Então, assim, os projetos tendo essa interação entre grupos, eu acho que isso fortaleceu muito e nos ensinou a trabalhar um pouco também, né? Eu acho que os editais, eles não são perfeitos, né? Toda aquela coisa que vai surgir depois do debate, né? O orçamento é pequeno, é muito competitivo, eu concordo com tudo, né? Concordo com tudo. O edital está publicado, então eu vou tentar ficar nessa linha aí. Então, eu acho que a questão do trabalho prévio de vocês é muito importante, né? E muito isso baseado, assim, como foi conosco, né? Quando nós aprovamos os editais, né? Eu lembro que as primeiras, e certamente isso aqui também, muitos de vocês passaram por isso, né? As primeiras submissões só tomava laço, né? Como diz o gaúcho, né? Não aprovava, de jeito nenhum. Quando aprovava 12 mil reais. Eu, no primeiro edital, ganhei 12 mil reais. Falei, nossa, 12 mil reais, agora vai, né? Então, assim, é uma construção coletiva, gente. A gente fala para os nossos alunos, né? A academia, haja resiliência na academia, né? Então, acho que isso é uma mensagem importante. Então, o trabalho prévio que vocês vêm fazendo é muito importante, ou seja, não é hora, gente,
de entrar com uma linha de pesquisa nova, entendeu, para esse edital. Não é hora, né, na minha opinião. Tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, tá, gente? Só para ficar claro que não é a opinião da prop nem de outra pessoa. Então, assim, por que eu digo isso, né? Porque quando eu recebo, por exemplo, um edital universal para avaliar, e vou receber esse ano, porque eu não vou submeter proposta, eu tenho um do último, né? Que a recém o CNPq me pagou a última parte do dinheiro, por sinal, eu vou olhar o que está sendo feito por aquele grupo antes do edital, entendeu? Então, fortaleça uma linha de pesquisa. Se vocês têm uma linha de pesquisa que vocês acham que está rendendo, que a coisa está indo legal, né, que tem uma boa perspectiva de crescimento, fortaleça essa linha. Professor, Felipe, mas eu queria pegar esse gancho novo aí que está vindo, não sei do que, da inteligência artificial. Tu pode até colocar alguma pinceladinha disso ali, entendeu, no teu projeto, mas não apresenta para um projeto desse tamanho uma coisa que o avaliador vai olhar e vai dizer assim, o projeto é bom, mas esses caras não têm muita experiência com isso, né? Será que vai dar? Né? Será que vão conseguir aproveitar bem? Então, esse é um primeiro ponto, tá, gente? Na minha percepção, fortaleça uma linha de pesquisa que vocês já estão desenvolvendo, né? Um outro ponto muito importante também, gente, na minha percepção, e quando eu avalio também nesses editais aí, e assim como vocês, a gente olha, toda hora está recebendo alguma coisa por de outras pessoas, é essa equipe aí que a professora Dayana comentou, né? Então, essa equipe, o CNPq, o CNPq somos nós, né? Então, assim, eu estou participando de uma discussão agora do novo Qualis, que vocês também devem estar participando nas áreas de vocês, né? E o pessoal diz assim, não, porque a CAPES. Daqui a pouco eu falei, gente, acorda, gente, quem é a CAPES? A CAPES somos nós, entendeu? Somos nós os coordenadores de curso. São nós que temos que bater o pé, entendeu? Para fazer alguma mudança. Então, o CNPq, os pares, nós esperamos que nesse edital sejam equipes verdadeiras, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu fazer assim, eu vou fazer um projeto agora com o C. elegans, porque C. elegans, para quem não conhece o C. elegans, né, é uma cobrinha que se mexe assim, pequenininha, né, a professora Dayana estuda bastante, né, e aí a gente fez uma live uma vez, eu e a professora Dayana, na pandemia, sobre o controle neural e tal, que tem um modelo experimental para isso, depois me convidaram para dar uma palestra sobre C. elegans, eu falei, gente, eu não sou do C. elegans, entendeu? O C. elegans, eu só fiz a live com a professora, né, então assim, mas interessaram, quem sabe eu mando um projeto com a Dayana sobre o C. elegans. Aí o cara vai olhar, os revisores vão olhar assim, mas o Felipe, o que ele quer saber que isso aqui, ele nunca trabalhou com esse modelo, né? E a Dayana, assim, não vai dar certo, gente. Então, assim, o CNPq, o comitê de assessoramento, ele vai atribuir um score de prioridade baixo nesse projeto que não tem uma equipe coesa. Infelizmente. Eu entendo que isso limita um pouco a questão de novas possibilidades e tal, mas talvez o edital universal não seja o edital para isso. Talvez o edital para isso, de uma coisa nova que vocês estão prevendo, esse edital que saiu agora há pouco, 22, saiu o resultado, a gente teve sorte de ser contemplado, né? Esse edital tinha esse perfil, né? Esse universal, na minha percepção, não. Então, busquem uma equipe que, de fato, tenha trabalhos em desenvolvimento, projetos, que vocês consigam comprovar e, principalmente, mais do que publicação, tá, gente? Isso é importante. Mais do que publicação. Vocês consigam mostrar que daqui a pouco aqueles colegas, eles orientam estudantes do grupo de vocês orientam estudantes do grupo deles, né? Tem um intercâmbiozinho ali de mobilidade, de docente ou discente em algum momento, não é só o artigo, tá? Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar aqui para instigar depois o debate. O terceiro ponto que eu elenquei aqui, que vem na conexão da questão da linha de pesquisa, e reparem que por enquanto eu não falei nada de documentação, né? Que é o maior motivo para ser eliminado do edital é não enviar os documentos corretos, mas isso é outro assunto. Tá? Então, o terceiro ponto que eu trouxe tem a ver com mostrar resultados preliminares. Aqui no Brasil, a gente tem mudou um pouco, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás, quando eu conversava com alguns colegas, o pessoal não queria mostrar resultado preliminar nos projetos, porque dizia assim, não, mas, Felipe, se eu mostrar que eu já estou fazendo, o CNPq vai me dizer, mas para que tu quer dinheiro se tu já está fazendo? Esse é um pensamento, na minha opinião, errado. Né? Errado. Se vocês já participaram de algumas outras lives, viram algumas palestras sobre editais, por exemplo, o NIH, que é o CNPq americano, né, norte-americano, que vai acabar, inclusive, agora, né, com o Trump, ele já falou, né? Enfim, enquanto... lá, por exemplo, o resultado preliminar é uma das coisas que mais pontua na proposta.
É uma das coisas que mais pontua. Inclusive, eles têm tipo, a Fapergs fez alguns editais de tu ir lá e apresentar o teu projeto com resultados preliminares, né? Então, mostra o que vocês estão fazendo, entendeu? Um artigo que saiu naquela linha, uma dissertação que está em andamento, não precisa descrever tudo que está sendo feito. Diz, olha, esse estudo, essa hipótese aqui, ela tem base, porque a gente vem trabalhando nisso nos últimos anos, já publicamos 2 artigos, se mostraram o potencial. Então, assim, são frases que vocês vão colocar ali que o revisor ou a revisora vai olhar e vai pensar, pô, legal, eu acho que esse cara aqui, ele conseguiu mostrar, né, que ele não está pisando num terreno 100% novo. Ele está propondo algumas coisas novas, ela está trazendo um pouquinho de novidade, mas não é uma coisa 100% nova, não nova em termos de originalidade de pesquisa, gente. Eu estou falando novo de eu nunca ter feito, entendeu? Então, mostre um pouquinho de resultados preliminares. Principalmente porque hoje em dia fica muito fácil tu colocar ali a tua citação com a referência de um DOI, por exemplo, o cara clica, já abre, entendeu? Todos vocês já devem ter revisado esses projetos, você recebe o documento com os links, né? Então, dá para ver. Então, esses são os 3 pontos iniciais da construção que eu acho importante. Mostrar, né, que a proposta não é de uma linha de pesquisa totalmente nova para vocês, mostrar que essa equipe que vocês propõem tem conectividade, eles estão contribuindo com alguma coisa, tá? Mas Felipe, eu não entendi isso que tu falou, do que eles estão contribuindo. Pode ser uma técnica que vocês estão usando, vocês vão querer comprar um equipamento, entendeu? 300 mil reais, né? Sei lá, vão querer comprar um ultrassom, tá? Então, assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu quero comprar um software que faz análise de não sei do que lá, né? Daqui a pouco eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, e esse grupo que eu trabalho também trabalha com esse software, eu posso mostrar que eles vão contribuir nesse sentido. E resultados preliminares. Mostre o que vocês estão fazendo. Ah, professor, mas eu tenho pouquinha coisa, eu estou começando, tu vê o meu primeiro edital universal aqui na Unipampa e tal, né? Aquela coisa toda, não sei se eu vou conseguir, né? Preciso de ajuda, aquela coisa toda. Mas tu fez uma tese, cara. Entendeu? Fez uma tese, meu. Defendeu uma tese de doutorado. Alguma coisa tu tem que ter, né? Então, os meus alunos que saem doutorado aqui agora, que tem uns que conseguiram emprego aí na universidade, eles disseram assim, o que eu faço, professor, nesse edital universal? Estou pensando, eu falei, cara, segue as tuas perguntas da tese, entendeu? Segue as tuas perguntas da tese, vai ser muito mais importante. Eu tenho um outro colega da UFSM, que ele me convidou para a equipe. Eu falei, não, cara, eu posso te ajudar. E aí ele está propondo um projeto bem diferente do que ele vem fazendo, né? Já estou com medo, acho que não vai ganhar, né? Ele até pediu a gravação da live aqui, desculpa, cara, mas a minha dica para ti é essa, entendeu? Não inventa agora, né? Bom, depois outro bloco de temas que eu tenho para esses 10 minutinhos finais aqui, é sobre as coisas que são mutáveis e não são mais mutáveis, né? Então, assim, a escrita do projeto de vocês, ela é mutável ainda, vocês podem até o último momento mudar ela, né? Ajustar ela. Então, eu acho assim, um revisor, uma revisora, gente, hoje em dia, me desculpem a sinceridade aqui, né? Mas não tem tempo para ficar lendo 80 páginas. Não tem tempo. Assim, você sabe como é que é aqui, ó. Abre a agenda de vocês aí para ver como é que vai ser hoje. Então, a gente precisa ser objetivo. Aqueles projetos com 400 páginas e tal, que vem lá da Grécia Antiga até os tempos atuais, não é o lugar para submeter. Para uma dissertação, para uma tese, para um livro, um capítulo de livro, show de bola. É muito bom ter esse tipo de material com esse apanhado histórico tão amplo. Mas aqui, gente, para o CNPq, a gente precisa ser mais objetivo na hipótese. Então, o que eu coloco? Coloca tudo que tu precisa para fundamentar a tua hipótese. O resgate histórico talvez não seja necessário para a tua hipótese nesse momento, né? Então, essa objetividade é muito importante. A escrita é uma coisa muito pessoal e diária também, né? Então, eu entendo que aqui em 60 pessoas tem uma diversidade de áreas, e que bom, né? Então, cada área tem as suas características. Mas, do ponto de vista de quem avalia, é notável que quanto mais objetivo o texto for, né? Assim, Felipe, mas como é que eu vou ser objetivo sem faltar nada? Cara, aí aqui tu vai ganhar o edital, entendeu? Assim, o edital seleciona. Infelizmente, essa é a realidade. E a escrita também, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Que depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que também, né? Certamente vão ter perguntas. Outro ponto, né, que não é mutável mais, é o currículo. Então, assim, o que foi feito, né? Então, não tem como mudar. Mas tem como vocês garantirem que algumas coisas não deem errada. A professora Dayana comentou antes, o currículo tem que estar atualizado. Então, vocês podem pensar assim, mas quem que submete edital universal não atualiza o currículo? Avaliem para vocês verem, né? Outro problema que pode dar, gente, é o seguinte, e também já aconteceu, já havia acontecer, né? Tu entra lá no teu currículo Lattes,
e mexe nele, né? E aí ele fica ali, tipo, para enviar e não envia. E aí a pessoa muitas vezes, esquece de enviar para publicação, né? Tem que clicar lá no enviar. Parece meio viagem falar isso, né? Mas às vezes na correria ali, a internet dá aquela falhada, né? E aí vocês esquecem, né? Então tentem dar uma boa revisada no currículo, vale a pena, gente. Assim, eu confesso para vocês, eu olho o currículo dos colegas, entendeu? O cara sai do edital da Unipampa e ganhou o edital, eu vou lá ver o currículo. Eu quero conhecer, entendeu? A demanda da área, para poder falar o que eu estou falando para vocês hoje, né? E aí o perfil sempre é currículo atualizado, essa é a primeira coisa, né? Então atualiza, né? Saiu o evento, saiu não sei o quê, né? Coloca lá. Sabe por quê? Porque se tu colocar lá no teu edital assim, ó, esse trabalho vai originar 2 orientações de mestrado e uma iniciação científica. Aí eu vou lá olhar no teu currículo que está para avaliação. Não tem nenhum aluno atualmente de mestrado? Mas como assim não tem? Ele já teve, né? Então assim, parece bobagem, mas é importante, né? Ainda mais esse edital que pode pedir bolsa, né? Eu acho que no último não podia pedir bolsa, se não me engano, né? Agora pode pedir bolsa, né? Aí depois, no orçamento, eu tenho um comentário sobre isso também, porque não cai em armadilhas, gente. Às vezes tem umas armadilhas aí, né? Outra coisa importante, né, que eu acho que também a gente muitas vezes esquecem, né, é trabalhar naqueles itens da proposta, aquele formulário do CNPq que tem, né? Então, aquele formulário que tem que preencher, aquilo ali é o principal, tá, gente? Aquilo ali é o principal. O projeto de vocês é importante, claro que é. Mas aquele item que vocês falam da motivação da pesquisa, por que é importante, né, aquela coisa toda, ali é onde vocês vão conquistar, né, os revisores. E tem alguns problemas ali, por exemplo, a primeira vez que eu submeti edital nesse formato, eu tive muito problema com o negócio do método, porque o método dizia assim, um revisor uma vez me disse, né, ou revisora, me falou assim, o método foi pouco descrito. Eu falei, e cara, tu quer o quê, meu? Que eu fique descrevendo aqui tudo, isso aí é que nem andar pra frente, todo mundo sabe usar essas técnicas aí, né? Mas a gente ganhou o edital, mas tomamos essa dura do revisor, né? Aí no próximo edital, o que eu fiz, né? Primeiro item do método eu escrevi. Os métodos a seguir serão descritos de maneira breve, em função do limitado espaço. As referências adicionadas, né, confere o detalhamento necessário para a compreensão completa da técnica. Se funcionou ou não sei, né? Mas eu não recebi mais o comentário do método. Por que eu digo isso, gente? Porque vai fazer um experimento, um trabalho de campo, uma coisa assim, muitas vezes tem que detalhar muita coisa, né? E lembrem que os trabalhos são avaliados pela área, mas a área é ampla. Pensa a área de vocês, cara. Na educação física, por exemplo, que é a minha área mãe lá no CNPq, eu tenho gente que trabalha com pedagogia escolar, até gente que trabalha com biópsia muscular. E esse espectro de colegas aí pode eventualmente avaliar o meu projeto, dependendo de como ele é atribuído, né? Então eu preciso, às vezes, tomar cuidado com alguns itens, né? Para que, se eu não tenho espaço suficiente, eu consiga adicionar. Outro ponto que eu destaquei aqui para instigar depois para o bate-papo são sobre os impactos da pesquisa, né? É muito difícil escrever sobre isso, né? A gente fica que nem o cachorro que fica correndo atrás do carro, né? A gente corre, ladra, quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer, né? Então, assim, a gente pesquisa, e aí alguém para na frente de vocês e diz, tá, e para que serve a tua pesquisa, né? E a pessoa fica, pois é, né? Bate aquele desespero, aquele suor, né? Então tem que exercitar isso, né? E às vezes, gente, vocês sabem isso melhor do que eu, né? Esse impacto, ele tá em coisas simples, muitas vezes, que a gente deixa de olhar. Às vezes a gente olha muito macro e esquece de olhar o detalhe pequeno, né? Por exemplo, tem um item lá dos editais que é impacto social. Tu acredita que eu recebi projeto CNPq com aquela parte em branco, dizendo que o projeto não tinha impacto social? Que nota tu acha que eu dei para esse projeto? Não, tô brincando. O avaliador não reprova a prova, tá, gente? Vocês sabem disso. O avaliador só recomenda, né? Mas, assim, claro que tem impacto social, cara. Não tem algum projeto de extensão que divulga a ciência que tu faz? Não tem alguma feira de ciências que tu leva lá os trabalhos da tua pesquisa? A feira de ciências tem, né, gente? É só ir participar, né? Não tem algum trabalho de divulgação científica? Isso pensando em impactos mais, entre aspas, aqui, né? Entre aspas, gente, simples, né? Mas pode ter impactos muito maiores o trabalho de vocês, né? Outro ponto também é o impacto ambiental, né? Então, assim, é difícil escrever sobre isso, né? Eu trabalho, gente, com biomecânica, tipo, é física aplicada a músculo, osso, articulação,
Que impacto ambiental tem isso, né? Eu fico pensando às vezes, né? Mas se a gente parar para pensar e que a nossa pesquisa envolve material, recursos, né? E daqui a pouco tu tomar uma decisão clínica que vai gerar menos resíduo no futuro, biológico é uma coisa importante. Então já tem um monte de coisinha que começa a aparecer aí que tem sim impacto, né, pra gente. E esse que eu falei da divulgação científica, acho que até tem um item, né, que é plano de divulgação científica que tem que mencionar, né? Então, assim, por exemplo, no plano de divulgação científica que eu faço, eu tenho um canal no YouTube, que tem lá um monte de gente que assiste as minhas aulas, né? E de outras pessoas que contribuem também. Esse é o meu cartão de visita. Cara, olha lá, tem um canal científico e tal, que ninguém está interessado muito nisso no YouTube, tem um monte de gente que segue, um monte de aluno que olha e comenta, né? Depois tem um podcast também que a gente divulga os estudos. Bom, já tem 2 impactos aí de divulgação, né? Podia ter mais? Podia, mas é o que eu consigo fazer. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que estar listado lá, né? E por fim, gente, fechando aqui os meus minutinhos que eu planejei falar, o orçamento, tá? Uma dica objetiva é o seguinte, peçam todo o orçamento. Ah, não, mas eu não vou pedir 200 mil, eu preciso só de 80. Cara, vou te ser bem sincero contigo. Se o edital é para 200 mil e tu precisa 80, não manda esse edital sozinho. Se junta com alguém, tá? Se junta com alguém. Sabe por quê? Eu fiz os cálculos aqui, porque o CNPq sempre fala assim, não, pode ter um corte de 30%, né? Último edital universal que eu tive, corte de 30%. Pedi 270 mil, ganhei 98 mil. O edital 22 agora, que eu fiquei muito feliz de ter ganho, né? 600 mil reais eu pedi. Ganhei 400, ganhamos, né? Ganhamos 410. Corte de 30%. Então, esse corte de 30%, ele vai acontecer. De novo, voltando no início da minha fala. Ah, mas não devia acontecer, é um absurdo. Concordo. Mas acontece. Acontece. Então, assim, se vocês pedirem 200 mil, façam a conta. Vocês não vão levar esses 200 mil. Pode ser que leve. E que bom se acontecer. Mas normalmente não leva, né? Normalmente não leva. Então, peça um edital cheio. Vai mandar no consolidado, que tem que ter a conexão com um doutor de outra instituição, 300 mil, pede 300 mil. Né? Agora, muitas vezes as pessoas comentam assim, mas tu acha que se eu pedir mais equipamento, eu tenho mais chance? Tu acha que se eu pedir mais bolsa, eu tenho mais chances? Acho que o edital universal não coloca isso no peso. Se fosse um edital da FINEP, por exemplo, sim. Né? Eu participei de um comitê de avaliação do FINEP de tecnologias assistivas ano passado. Uma trabalheira do cão aquilo, 400 mil reunião online para avaliar. E ali pesava, assim, do tipo, o cara pediu só bolsa. Mas será que, né? Será que esse projeto que pede só bolsa, ele tem o mesmo impacto do que o outro projeto que está pedindo para montar um laboratório, que vai atender um monte de aluno durante 10 anos? Mas eu acho que o edital universal, na minha percepção, pelo que eu tenho visto e da forma como eu olho e recebo orientações para avaliar, porque dependendo da área vocês recebem orientações para avaliar também, né? Eu acho que não influencia, né? Mas pedir o orçamento cheio sempre, gente. Fecha o cálculo no máximo que é possível. A estratégia que eu faço é o seguinte, eu escolho qual é a minha prioridade número 1 de orçamento. Então, eu quero comprar um equipamento. Então, eu garanto esse valor, mais as taxas de importação, né? E depois disso eu tento encaixar de acordo com o que eu tenho nos próximos 3 anos. Então, vou ter alunos para ter bolsa, porque daqui a pouco vocês pensam assim, gente, vou pedir o edital universal, vou pedir 4 bolsas de mestrado. Só isso que eu vou pedir. 4 bolsas de mestrado. Vai dar quase o valor do edital. E aí depois vocês não têm aluno, aí vocês têm que devolver o dinheiro. Então, assim, façam um bom planejamento do que vocês precisam de fato, né? E peçam o edital com o valor cheio. Professor Daiana, esses eram os meus comentários iniciais para os colegas, né? Escutar o professor Thiago e depois a gente pode trocar uma ideia mais aprofundada sobre alguns dos itens aí e outros que podem surgir. Obrigado. Ótimo, bem legal aqui, estava anotando, né, algumas coisas, né, coisas bem importantes aqui para o edital. Eu não vi nenhum comentário aqui ainda no chat, né, então, de repente, a gente pode dar continuidade aqui, o professor Thiago pode contar um pouquinho da experiência dele, né, e dar algumas dicas para nós, e aí depois a gente faz, então, né, um momento aí de dúvidas, né, e de perguntas. Mas, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa, já vão perguntando ali no chat mesmo, tá? Então, obrigado por enquanto, Felipe, e agora, né,
Professor Tiago, aí, muito obrigada, né? Fica bem à vontade aí para conversar um pouquinho conosco. Perfeito. Muito bom dia, colegas. Eu vou compartilhar aqui pequenos slides, em quantidade bem pequenininha, certo? Para posicionar e orientar a minha fala. Eu primeiro agradeço muito a Propi pelo convite, extremamente gratificante para a área das ciências sociais, enfim, um pouquinho da humanas que eu posso estar trabalhando aí. A gente está nesse debate apresentando algumas coisas que a gente tem percebido com relação às chamadas aos editais. Tá compartilhando com vocês? Tá, né? Sim, Perfeito. tá ótimo. Ah, sim, Tiago. Perfeito, obrigado. Um segundo também agradecimento ao professor Felipe, porque é sempre gratificante ouvir os colegas, né? A gente não está aqui para dizer como devem ser feitas as coisas, né? E o professor Felipe trouxe muito bem isso, uma carga de experiência que é significativa e é importante para todos nós, né? Então, o que eu vou comentar aqui com os colegas é fruto da trajetória, de algumas experiências, né? Acho que o professor Felipe mencionou aquela coisa de tentativa e erro, então a gente vai tentando, né? Ouvimos mais não do que sim nas chamadas de projetos, então acho que isso é importante. E eu gostaria de salientar isso, né? Tentativa e erro, a gente não vai trazer aqui, eu particularmente não vou trazer nada que deve ser feito, mas sim das experiências que eu tive com os projetos, das submissões e também muito, eu vou destacar aqui, principalmente para os colegas das ciências sociais, um pouquinho das humanas, é a questão de posicionamento enquanto avaliador, né? Porque o professor Felipe também já deu muitas dicas legais. Então, essa é a minha preocupação, é trazer isso para vocês. Eu quero antecipar, Dayana, que me parece que nesse edital, tanto quanto o outro anterior, não pode anexar o projeto de pesquisa, certo? Só pode anexar documentos comprobatórios. Então, dê uma olhadinha no item 6.6 do edital, que tem ali algumas informações do que vai no anexo, né? Então, só verifiquem isso, porque até eu comento com alguns colegas que parece que virou um formulário TikTok, assim, um formulário Twitter, né? Que tem um número X de caracteres e, bueno, dá conta de fazer isso. O anterior, o de 2023, que eu consegui com os colegas sermos contemplados, a gente só colocou os dados e informações dentro do formulário, que esse ano aumentou, inclusive, a quantidade de itens a serem preenchidos, e o anexo foi documentos acessórios, planilhas ali, quadros, fotos, cartas de apoio, enfim, que é um pouco do que eu vou mencionar para vocês aqui agora, nessa perspectiva. Então, um dos pontos que até nós já havíamos conversado com a Dayana anteriormente, que é a conexão entre os critérios de avaliação e os itens do formulário, né? A primeira coisa que a gente faz, nosso grupo, é conectar os itens com o que vai estar sendo preenchido dentro do formulário. E aí, pode ser que para vocês isso soe muito do trivial, né? Comum, eu entendo, eu peço desculpas se eu vou ser muito trivial nessas argumentações aqui de dicas, mas é o que eu percebo e que eu tento fazer junto com os colegas nos grupos que a gente trabalha para viabilizar a aprovação dos projetos, né? Então, o primeiro exercício que a gente sempre faz é pegar o que tem nos itens de avaliação e ver onde é que eles podem ser preenchidos dentro do formulário, tá? Então, são alguns itens, né, que a gente contempla ali e faz a associação e vê o que precisa ser preenchido. Para vocês terem uma ideia, pelo que eu percebi esse ano, o formulário está pedindo estado da arte. No ano passado não pediu o estado da arte, ok? Então, são elementos que são bem importantes ficar notando e fazer a conexão. E aí já vem uma dica, né, para facilitar o avaliador, né? O avaliador vai conseguir fazer a leitura do projeto e ver essas conexões. E nesse sentido, dessas argumentações, assim, de conexões entre formulário e os critérios de avaliação, foi que eu percebi alguns pontos que eu estou trazendo aqui para vocês enquanto dica. Tá bom? Então, é só sugestão, é a partir do meu olhar, da área das ciências sociais, também mais fechado ainda na área da comunicação, ok? Então, não vale, fundamentalmente, cada um ponderar, viabilizar dentro do seu texto, da sua escrita, né, o que for possível, né, dentro da sua coerência. Uma primeira sugestão é que quando a gente vai falar ali nos critérios de originalidade da proposta, eu sempre procuro trazer para o texto
frases que conectam com o que o avaliador vai argumentar a nosso favor, né? Então, eu procuro usar, assim, termos como diz, motivação problemática, eu coloquei a relevância do estudo, né? Eu procuro escrever um texto em que permita ao avaliador ter conexão direta com os critérios que ele vai avaliar, né? Isso eu acho sempre muito importante, muito significativo, ou seja, eu não estou discutindo com os colegas a questão do tema, a questão da proposta, do eixo que vão estabelecer dentro da pesquisa, do que é da sua trajetória. Só estou dando uma dica aqui conectada com o que vai ser possível fazer a leitura pelo avaliador e entender que esse projeto é relevante, tá? Essa seria a dica de escrita. A dica de conteúdo, eu sempre coloco nos projetos a argumentação territorial institucional que nós estamos. Então, dentro do possível, eu jogo a ideia de que nós estamos trabalhando num projeto de pesquisa que envolve pesquisadores que vão contribuir diretamente com a fixação de doutores em regiões periféricas. E eu destaco isso mencionando os colegas envolvidos, né? Inclusive, neste caso, eu. Então, eu sempre dou como dica de conteúdo na problemática, se for possível conectar, e nas nossas ciências sociais aplicadas isso é bem tranquilo de fazer, mencionar que há uma relevância também científica para o país de descentralização da pesquisa, de orientação para regiões mais periféricas que a ciência precisa agir e estar presente, né? Eu também faço uso de citações da CAPES e do CNPq, ou seja, para corroborar com os meus argumentos, eu uso os próprios argumentos que o CNPq e a CAPES usam. Então, eu pego e coloco citações. Por exemplo, recentemente saiu uma reportagem da CAPES sobre a questão de pós-graduação nas fronteiras e tal. Eu argumento usando isso. Olha, vai contribuir com essa pesquisa, vai fomentar um programa de pós-graduação que está em fronteira, que vai ao encontro do que a CAPES diz. Então, eu procuro conectar argumentos que já existem dentro das próprias instituições ou das nossas institucionalidades para fazer um argumento bem denso, né, com relação à proposta, né? O último ponto de conteúdo que eu dou como sugestão a vocês é conectar com a realidade regional. Acho que isso sempre é importante. Está numa agenda de debate da ciência sempre, né? E uma coisa que eu percebo muito, assim, né? Todos nós sabemos, né? A gente avalia projetos de outras regiões, geralmente, né? E aí, por vezes, eu já percebi em alguns depoimentos ali de recomendação ou não do estudo, né? O parecer do avaliador, dando a ideia de que parece que o Rio Grande do Sul é homogêneo e é homogêneo rico, né? Então, numa avaliação anterior, disse, mas não precisa, né, e tal. Claro, comparado a outras regiões do país, ou mesmo a outros estados, a gente tem algumas características socioeconômicas que podem ser diferentes, mas há uma heterogeneidade dentro do Rio Grande do Sul e as pessoas não percebem. Então, tem muitas informações sobre região de fronteira e etc. e tal, que está no contexto da nossa realidade regional, que são importantes mencionar. E eu coloco isso nos textos, né? Eu procuro mencionar, claro, evidentemente, no campo da comunicação, da área da indústria criativa que eu procuro atuar. Então, nesse item é a minha primeira sugestão aqui, dicas do que eu faço e passo aos colegas para avaliação, se for pertinente. No item de consistência da proposta, metodologia, cronograma e orçamento, aqui tem uma situação que é muito, assim, parece ser bem claro para algumas áreas, mas para nós das ciências sociais eu percebo que é um pouco difícil às vezes, né? Primeiro é conectar, assim, o que é o objetivo da pesquisa com os resultados esperados e principalmente com metas, né? Quantificação desses objetivos. Então, a primeira dica que eu coloco, assim, não custa lembrar, né? Nos editais anteriores, eles colocam sempre a proposta de, quais são as metas do projeto, e essas metas estão associadas com o cronograma, que estão associadas posteriormente com o orçamento. Então, sempre é importante fazer essas conexões, e eu faço isso e estou aqui como dica. Repito, por mais que seja chovendo molhado para alguns colegas que já sabem disso, né? Uma outra dica de escrita, né? Eu sugiro separar e, ao mesmo tempo, conectar os resultados esperados de acordo com cada objetivo. Depois vou mostrar ali um quadro que eu coloco sempre em anexo como sugestão, para que fique bem claro, assim, né? Como é que eu quero fazer tal coisa, mas como é que isso está conectado dentro do estudo, né? Como o formulário não permite preencher, tu pode fazer um quadro em anexo e colocar no arquivo que vai ser anexado, tá? Então, é uma sugestão que eu dou também, assim, uma dica.
No preenchimento do orçamento, sempre fica mais fácil, né? A gente tem que escrever ali, seus colegas já fizeram isso, né? Por que tu quer comprar computador? Tu tem que associar com a metodologia, com os resultados esperados e tudo mais. Aí fica mais fácil para isso estar conectado, né? Bem amarrado. Então, outra dica que eu coloco faça essa separação, conecte os resultados esperados, porque até lá no momento que tu for fazer o orçamento e justificar, fica mais fácil tu dizer por que tu quer o computador, né? Por que tu quer o aparelho X, etc. Então, é uma sugestão. Outro elemento, e é uma dica geral, assim, que eu tenho percebido nas últimas avaliações, né? O professor Felipe já mencionou, a gente avalia, né? Tendo oportunidade, enquanto bolsista PQ, a gente avalia muitos projetos. E se vocês olharem nos editais, está cada vez mais associado com a ideia do conhecimento e da aplicabilidade, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Então, nesse elemento de aplicabilidade, eu coloco como resultado, sugiro aos colegas, que a gente faz sempre, a gente coloca resultados da pesquisa que vão enfatizar a questão da aplicabilidade ou alguma conexão com o território, com o pesquisador, com o próprio programa que está vinculado. Então, mostra que vai ter essa transição desde a geração do conhecimento até uma perspectiva de aplicabilidade. Isso nas ciências sociais a gente sofre um pouco, porque a gente, às vezes, fica muito na ideia de trabalhar com a ciência básica, com a geração do conhecimento por si, né? E não está muito preocupado com as questões de uma ciência mais aplicada, de uma conexão mais com o ambiente, com o território. Então, é uma dica que eu dou de escrita que deixa enfatizado isso, né? O retorno que pode ter num ambiente mais macro da sociedade em si, mas também no seu ponto de vista do território, do próprio PPG em que o pesquisador está vinculado. Certo? Esse, com relação ao item B, eu deixaria como dica esses elementos. E aqui está para vocês perceberem como que a gente fez nos últimos 4 editais, né? O internacional, o universal e o anterior da FAPERGS, né? A gente coloca um quadro nos anexos com os objetivos e os resultados esperados e quantifica, né, em metas aquilo que a gente quer produzir em cada uma das etapas, né? Não sei se isso é válido para as outras áreas, mas na nossa fica muito mais claro, e até para executar a pesquisa de uma forma mais tranquila, né? Depois, quando forem contemplados, o resultado vai ser todo exigido o que vocês argumentaram nesse formulário, né? Então, fica como sugestão que a gente está fazendo, caso seja pertinente. Nos itens C e D, as questões, acho que o professor foi muito perfeito na colocação, professor Felipe, que não cria, né, articulações fakes, né, não faz vínculos que não existam ainda, né? Então é uma trajetória, o professor mencionou muito bem, né? Mas é legal mencionar essa trajetória. Então, faça sempre, quando possível, as articulações entre a produção científica e técnica da equipe com as metodologias e os resultados esperados. O que a gente coloca, assim, em determinada metodologia, a gente faz pacotes de trabalho, né, pacotes de entrega. Daí faz lá os entregáveis. E a gente coloca, nesse pacote de trabalho, vai estar vinculado o pesquisador tal, que tem uma produção que justifica a presença dele e conecta o seu trabalho para o desenvolver dessa etapa da metodologia. Então, a gente deixa bem claro isso. Tem um determinado segmento que o coordenador não domina, então está lá o nome do pesquisador vinculado, que vai ter aderência na proposta metodológica. Então, sugestão aos colegas que façam isso, né? Não só colocam lá os membros da equipe, mas descrevam e acrescentem-os dentro da metodologia. Claro, esse é o grande desafio, né, colegas? É que são geralmente 4.000 caracteres para fazer tudo isso. Por isso que eu brinco que é uma metodologia, um formulário TikTok, sei lá o que, X, né? Enfim, o Twitter, o que for, mas é limitado a essa quantidade de caracteres. E, por fim, eu também coloco ali argumentos com links dos grupos de pesquisa, notícias da Unipampa sobre os resultados da pesquisa, né? Site do grupo, eu coloco, certo? A gente tem uma prática de pegar e copiar o link e inserir, né? Então, o avaliador pode acessar e validar aquilo que a gente está argumentando. Então, são dicas que eu menciono para vocês, tanto de escrita quanto de conteúdo, no que diz respeito a esses 2 tópicos. Já estou terminando, peço desculpas. Com relação ao plano de promoção, popularização e divulgação científica, aqui eu percebo assim, uma coisa que é muito, muito importante, muito interessante, né? São já de outras avaliações, eu acho que isso fica muito mais claro assim, com a questão do decreto 11.754, e aí eu dou como dica assim, muito importante. Primeiro,
chamar atenção para a questão do público leigo ou do público não científico. Pra vocês terem uma ideia, em editais anteriores, isso era um ponto de avaliação muito importante. Inclusive com a ideia de fazer uma associação, num relatórios anteriores, alguns colegas vão saber, o CNPq pedia para inserir um vídeo para público não científico. Acabou esse relatório, não precisa esse vídeo, mas eu ainda tive uma chamada que eu precisei fazer um vídeo, depois eu descobri que não era obrigatório, mas enfim. Então, a questão de levar a ciência para um público leigo ou para um público não científico, né, é muito importante. E aí a dica que eu dou para vocês é, olhem com atenção o decreto de 2023 sobre a pop ciência, tem informações valiosas, tem diretrizes muito interessantes para vocês conectarem ao projeto de pesquisa e colocarem lá no plano de divulgação. As feiras de ciência são claramente, né, o foco do decreto, né, do Pop Ciência. Mas tem muitas informações valiosas que podem ser adaptadas ali ao projeto de vocês, e é tão rico e significativo para o avaliador perceber que o cientista está conectado com uma política que quer ser implementada ou está em implementação. Então, eu já falei isso para os colegas candidatos à Bolsa PQ, né, dentro de uma atividade nossa aqui no campus, mas eu destaco para os demais colegas, assim, não custa dar uma olhadinha no decreto, verificar quais são as ações previstas pela ciência e tecnologia para a popularização da ciência e colocar no plano de divulgação essas conexões, certo? Então, finalizaria com essa proposta de darem uma olhadinha no decreto. Por fim, o que a gente coloca também, que eu mencionei aí, professora Dayana, com relação aos anexos, né, é o que a gente tem feito aqui nos últimos editais. A gente pega cartas de apoio. Eu não sei a validade disso ou não no critério de avaliação, mas eu procuro construir junto com os colegas no grupo a ideia de que a gente tem uma aderência regional, que a gente tem uma aderência dentro do tema de pesquisa, né, com relação à sociedade, com relação a elementos do mercado ou mesmo elementos de governo. Então, nós colocamos sempre em cartas anexos, por exemplo, o Codepampa, né, um grande parceiro, a gente conversa com o consórcio das prefeituras, né, e pede, olha, nós vamos fazer uma pesquisa assim com relação à fronteira, dá para fornecer uma carta atestando que vocês são parceiros? A gente coloca, tá? Geralmente são 4, 5, 6 cartas que a gente anexa de diferentes instituições para corroborar que a pesquisa vai ter todo aquele nosso argumento lá, desde o problema, do contexto, da relevância, até o impacto social, institucional, enfim, que o projeto possa vir a ter, né? Como eu menciono para vocês, eu não sei se isso é um critério que vai fazer diferença, no entanto, a gente coloca e cria um conjunto de argumentação que tem plausibilidade, né? Pode ser aceito como interessante aí e possível de ser verificado. As minhas dicas são essas, eu deixaria, por fim, uma percepção de quem avalia, né? E que eu quero retomar, que minha fala é muito direcionada aos colegas das ciências sociais e também das humanas, né? O que eu tenho percebido tanto nos editais quanto nas avaliações é uma necessidade da gente conectar a pesquisa básica com a pesquisa aplicada, né? E, portanto, pensar a aplicabilidade dos resultados, a produção técnica complementar como justificativa e também como resultado esperado, né? Não só produzir artigos, mas produzir guias, produzir vídeos, produzir materiais que dê conta de uma produção técnica que vá contribuir com a sociedade, e a divulgação científica para um público não leigo ou não científico. É o que eu tenho percebido que é importante na nossa área e que eu procuro colocar nos textos dos projetos para tentar os recursos de forma garantida, né? É isso, desejar muito obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição para a gente trocar mais umas ideias e agradeço antecipadamente qualquer sugestão, colocação e interação que a gente possa fazer para contribuir com todos na universidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tiago. Eu acho que, basicamente, assim, mesmo sendo mais direcionado para as sociais e humanas, as dicas, elas servem, com certeza, para todo mundo, né? É impressionante. Fiz várias anotações aqui, né, de algumas coisas que, às vezes, a gente que é das biológicas, saúde, né, não presta atenção, e é importante essa questão de cartas de apoio, mostra, né, a importância aí da regionalidade, né? Então, acho que isso, da questão de impacto social, né, mesmo. Então, acho que bem importante, assim, bem interessante.
Obrigada, né, então, também. Enquanto, né, eu estava ouvindo aqui o professor Tiago, ele comentou algo bem importante, né, realmente não é o projeto que vai em PDF lá, são documentos acessórios, né, então tabelas, figuras, coisas que a gente não consegue colar lá no formulário online. E aí, eu vou, enquanto vocês estão aí se preparando aí para levantar as mãozinhas e começar o debate, né, ó, já começamos, eu vou projetar aqui, foi a Marina, eu vou só projetar aqui para vocês o formulário online. Deixa eu esperar ele carregar aqui, que a minha internet tá Daí, meio tu lenta. lembra se Oi. nesse Universal tem que enviar o plano o PGD, mas o PGD é bom, o plano de gestão de dados? Então, ele comenta, né, que tem que ter o plano de gestão de dados no edital, Tá. tá? Por que eu pergunto isso, né? Porque essa parte dos métodos, né, que às vezes a gente fica na dúvida, no plano de gestão de dados ali tem muita coisa de métodos, né? Tem, Então ali a gente pode trabalhar nisso, no sentido de colocar o detalhamento que daqui a pouco não vai caber lá no formulário. E exato. uma outra verdade indigesta, né, gente, assim, é que temos que dizer, né, é que o projeto não é o que tem o maior peso, né? Então, assim, o projeto, claro, tem a sua importância e tal, mas o currículo é o que tem mais peso, entendeu? Então, por isso que a gente vê, às vezes, uns projetos bosta aprovado, né? Porque o currículo pesa muito. O CNPq É, tem tentado mudar um pouco isso, né? é. Com essa estratégia de projetos mais objetivos, formulários um pouco mais amplos, para Uhum. poder, né, melhorar um pouco, não ficar tanto naquela coisa, né, tão técnica, né, e sim na capacidade da pessoa de traduzir, né, o trabalho dela em impacto. Mas não dá para a gente esquecer disso, né? Que o currículo tem um peso bem relevante. Eu até não me lembro, Felipe, não sei se tu chegou a ver isso no edital, eu não lembro de ter visto, não sei se algum colega viu, se existe se está no edital uma proporção, né, quanto que vale o currículo e o projeto, eu não vi isso. Então, porque essa é uma questão bem importante, realmente, né, o currículo tem um peso bem forte, né, mas eu não vi essa proporção no edital. Nos critérios de avaliação tem o peso ali, né? Tem ali? Tem, isso. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu não lembro de ter visto aqui. Eles colocam que tem, por exemplo, a originalidade tem peso 3, a É, consistência tem peso 2, 2, coerência peso 2, e produção científica, 1. produção, o plano de popularização e tal, e colaboração tem peso 1 cada um, né? Então, sempre tem tentado mudar um pouco isso com base num formulário que seja mais digestivo, digamos assim, para avaliação, né? Mas, no final das contas, o currículo, por mais que ali diga que o peso é 1, tem um impacto subjetivo muito grande quando a gente avalia, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei. Não tenho opinião 100% formada disso. Que a produção, né, geralmente ela reflete o que o pesquisador vem fazendo, né, na sua trajetória, mas, enfim, né, o projeto é algo importante. Então, só projetando aqui para vocês, né, a questão, ó, do projeto. Motivação, problemática, questão central, pergunta de pesquisa, hipótese, pressuposto inicial. Tudo isso, 4.000 caracteres apenas, tá? Objetivo geral específico, 4.000 caracteres. Estado da arte, 4.000 caracteres. Metodologia, ó, 4.000 caracteres, bem curtinho também, né? Então, se atenta a essa questão do plano de gestão de dados, aí, de repente, é um espaço. Capacitação da equipe e competências necessárias, aqui a questão da equipe, muito importante, né? Os dois colegas ressaltaram muito isso. Isso aqui, realmente, pessoal, é importante. Alinhar a equipe, né, e mostrar por que essas pessoas estão na equipe, né, a importância delas, por que elas estão ali e o histórico delas com o projeto, né, que vocês estão propondo, né, e essa questão de não inventar a roda, né, no projeto é bem importante, mostrar o que já vem acontecendo, o que as pessoas já vêm fazendo nessa temática é bem importante. Colaborações e parcerias nacionais, então estou mostrando isso aqui para vocês irem se preparando, tá? Colaborações e parcerias internacionais, infraestrutura institucional para execução do projeto, bem importante, recursos de outras fontes para execução do projeto, originalidade da proposta e relevância do projeto para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, ó, refletir a respeito, né, não é uma questão fácil, assim, né, que de uma hora para outra a gente vai escrever, então tem que refletir bem. Desenvolvimento tecnológico e potencial de inovação, tá? Produtos e resultados esperados, potenciais impactos econômicos, sociais e ambientais, e aqui o plano de divulgação científica que os colegas comentaram, né? Tudo aqui depois é referência.
Vejam que é um formulário bem longo, né, então, e tem várias questões que precisam ser trabalhadas, né, na equipe, tá? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês, a professora Marina levantou a mão, fica à vontade, Marina. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos colegas, ao professor Felipe, ao professor Tiago. Eu acho que tudo que foi conversado aqui foi bem importante, né, porque a gente acaba trocando experiência, né, entre os colegas. Então, agradecer desde já a vocês, a Daia, pela condução do meeting. E em relação ao que tu mostraste agora na plataforma Carlos Chagas, eu acho que é importante a gente destacar que quando o CNPq lança um edital, a gente vai lá, abre o edital e às vezes vai montando a proposta e deixa para, na última semana, abrir a plataforma Carlos Chagas. Aí, quando chega lá, tem uma surpresa que, às vezes, nem sempre o que deve ser preenchido lá está no edital. Porque o edital é as regras do jogo, as regras básicas. Mas a condução do que tem que conter está lá na plataforma Carlos Chagas. Então, sempre uma dica é, no que o edital é lançado, já acessem a plataforma, isso vale para o CNPq e para a FAPERGS também, acessem e vejam os campos a serem preenchidos. E preencho exatamente o que é solicitado ali, porque às vezes, né, a gente, já aconteceu isso comigo, vou olhar na última semana, nossa, é tanta coisa que tem que construir, a gente, às vezes, para construir algo, precisa, né, de todo um tempo, e principalmente por ser em grupo, né, como os colegas falaram, às vezes a gente monta uma equipe, aí tem que conversar com a equipe, articular a ideia, se ela já não existe, né, o texto também, né, a gente acaba montando sempre em conjunto com a equipe, então cuidar para não ter nada muito fragmentado, sempre ter uma concordância, né, porque são textos curtos, então antigamente colocava o projeto no PDF, mas aí vinha muita heterogeneidade para os avaliadores, acho que por isso que eles padronizaram tudo em campus online, para facilitar a avaliação pelos pares ser mais homogênea, assim, facilitar a avaliação. Então, só complementando, né, que eu acho que é importante isso que a Dayana mostrou agora, que abrir a plataforma e observar o preenchimento já tem que ser feito junto com o edital, e nunca deixar muito para perto da submissão, porque às vezes a gente reclama nos editais internos, a plataforma da Unipampa está travando, mas com o CNPq é a mesma coisa, né? Às vezes a gente deixa para o último dia e ela trava, com a FAPERGS também, e eles já escrevem ali que eles não se responsabilizam, então sempre é importante enviar os dados com certa brevidade. Só queria contribuir com essas coisas, porque para a gente, eu acho que é importante para os colegas, e mais uma vez agradecer a todos pela presença, e sempre ter uma representação institucional, né, na aprovação desses projetos. Isso é muito importante para a gente fomentar nossas pesquisas, porque a gente sabe que os financiamentos internos, eles têm certo limite, né, então conseguir recursos externos sempre é muito importante para a instituição e para os nossos projetos, né. Obrigada, Marina. Realmente, eu também já tive várias surpresinhas, assim, né, abri lá a Carlos Chagas, e aí tem umas surpresinhas, a última surpresinha que eu tive foi esse plano de gestão, assim, de dados, né, e aí no último dia eu tive que construir, então não façam a mesma coisa errada que eu fiz, tá? Professor Fernando, bom dia. Bom dia, eu não sei se não era o Fabrício saiu, será? Achei que ele estava na minha frente. Eu achei também, não sei se ele baixou a mão. Tá bem, bom dia, obrigado Felipe, obrigado Tiago. Eu tenho uma dúvida sobre esse aspecto que o Felipe mencionou, né, de adicionar ou não adicionar, o professor Tiago também comentou o projeto, né, porque a dúvida é mais no sentido da padronização da avaliação, né, é claro que as áreas certamente têm diferenças, né, naquilo que é mais ou menos valorizado, tem uma orientação geral, né, acho que bem clara ali, com critérios, mas ainda assim, né, eu não tenho vasta experiência, mas a pouca que eu tenho, a gente percebe uma distinção, assim, no que um avaliador valoriza, mesmo dentro da área. Mas, especificamente nesse aspecto do projeto, eu pergunto se das avaliações, dos editais recentes, né, para cá, teve dentro da área de vocês alguma discussão nesse sentido, porque, assim, eu sei por fato, né, a gente faz parte de um grupo, e a gente sempre se organiza em equipes para submeter propostas, né, colegas que participam do processo de avaliação justamente citaram, eu acho que foi no edital passado, se não no passado, no anterior ainda, mas eu acho que foi bem recente, que o grupo foi
assim, digamos, prejudicado por ter seguido, né, o que dizia o edital, que não poderia anexar o projeto, usou só a plataforma ali online, né, de submissão, e os revisores indicaram que faltava informação, né, e outros colegas que receberam propostas com anexo, né, avaliaram as propostas com anexo, essas propostas não foram penalizadas, enfim, assim, né, uma discrepância em relação ao que está escrito. Então, eu não sei se teve nas áreas de vocês alguma discussão nesse sentido, alguma reclamação e tal, mas principalmente uma padronização, né, da abordagem, porque naturalmente vai usar o espaço limitado para descrever a tua proposta, e a tua proposta vai ser comparada com alguém que conseguiu complementar com o projeto em anexo, né, já partimos do princípio aí de que isso não é adequado, né? Então, só para saber como é que está, se tem essa discussão, né? Como é que é feito, na verdade, esse nivelamento, né, mínimo, assim, de avaliação. Obrigado, Fernando. Sim, teve, né? No meio que eu convivo, teve essa discussão, porque aconteceu bem isso, né? Teve gente que deu o famoso migué, né? Vou mandar meu projetinho e tal. Isso no Universal não, porque o Universal tu anexava o projeto no último, né? Eu digo em outros editais. Então, assim, o que eu escutei agora de discussão, né, para recomendação de avaliação é que não é para considerar anexo que for projeto. Não é para considerar. Porque aconteceu isso, né? O pessoal diz, mas é que não sei o quê. Então, a recomendação é essa. Bom, mas aí, gente, a gente tem, esse é como a regra tá, né? Então, assim, dentro dessa regra, eu acho que uma dica que o Thiago deu, que eu achei bem legal, eu faço isso no edital do PQ, né? De mostrar, assim, um quadro com a produção dos últimos anos, tal. Claro que isso não se aplica aqui, porque aqui o PQ é outro foco, né? Mas tu pode anexar, por exemplo, uma figura boa com o teu desenho experimental do teu estudo, né? Tu pode adicionar daqui a pouco uma lista de algumas coisas que tu precisa mostrar, por exemplo, e vai utilizar, sei lá, lista de reagentes que tu não conseguiu mencionar, ou alguma, sei lá, eu vou falar mais, até por causa que a live foi montada para ter duas grandes áreas, vamos dizer assim, né, com características mais particulares, mas daqui a pouco tu pode colocar uma lista de alguns protocolos que tu vai usar, né? Isso tu pode fazer, mas a orientação que eu não que eu recebi, mas que tem circulado na nossa grande área ali no grupo de PQ, também coisa assim, é que não é para considerar projeto anexado, né? Porque, senão, como tu falou, né? Obviamente que nem eu disse assim, o currículo tem peso 1 lá nos itens, mas a gente sabe que o peso subjetivo não é assim. Tu olha o currículo da pessoa e já julga, né? Então, a minha sugestão é não mandar o projeto, gente. Organiza um arquivo complementar, pega uma das dicas que o Thiago deu ali, adiciona um desenho experimental, lista alguma coisa importante, mas aquele projetinho no formato tradicional corre o risco de ser penalizado. Não sei se o Thiago quer complementar, né, mas antes de passar para o Thiago, tem uma questão aí que é bem complicada, né, quando o pessoal nos manda para avaliar os projetos, não vem, assim, instruções claríssimas, né, do que a gente tem que fazer. Então, a gente vai lá e lê o edital, mas tem gente que vai avaliar e não vai ler o edital, né? Então, esse é um problema bem, bem sério. Eu sinto, por exemplo, na FAPERGS, que a gente ainda recebe algumas instruções, e tem reunião, assim, mesmo que seja uma reunião online, para ter uma conversa de como que vai ser, né, o processo de avaliação. O CNPq não tem isso. Então, acaba que a gente fica na mão, né, dos avaliadores. Então, tem isso, tem essa problemática aí na questão, né, humana, né? Não sei se Thiago quer complementar com alguma questão. Rapidamente, professor Fernando, na última a gente não recebeu orientação nenhuma, a gente correu para o edital, certo? Mas o que acontece? Teve um edital anterior, e aí não sei se é universal ou não, que dizia assim, serão desclassificados aqueles que anexarem o projeto de pesquisa em anexo, tá? Então, o que nós temos na nossa área é considerar só o que está no formulário, e o anexo é contributivo, complementar. É isso que está para a nossa área também. Certo, obrigado. Certo. Acho que é a professora Júlia agora na lista. Bom dia a todos. Além de dia. agradecer a contribuição dos colegas, foi super valiosa. Para mim ainda ficou, não está claro o que tem que conter nesse plano de gestão de dados, se alguém tem alguma experiência que possa contribuir, e onde é que ele tem que ser colocado, se no anexo ou no método, porque
como é a primeira vez que eu vou fazer esse documento, eu não tenho nenhuma ideia. Eu posso comentar um pouquinho, Julia. O plano de gestão de dados, para quem, por exemplo, para quem já fez um registro de uma clinical trial, por exemplo, né, ou na plataforma Rebec, né, aqui da brasileira, para registrar ensaio clínico, ele lembra algumas coisas, né, porque ele tem algumas perguntas específicas, né, que devem ser respondidas, né. Então, até abri o meu plano de dados, não do Universal, porque eu não sei se no último Universal tinha esse PGD aqui, mas eu tenho um outro edital aqui que tinha o PGD, né? Então, ele pede, por exemplo, para explicar que tipo de dado serão coletados ou criados, né? Então, isso são coisas, assim, bem técnicas, né? Por exemplo, é um dado biológico que tu vai armazenar, ou é um dado que tu vai armazenar em computador, né? Vai ser coletado em humano, não vai ser... o número de amostras que tu tens, tu definiu com base em algum critério ou não, né? Então, algumas coisas nesse sentido. Depois ele pergunta também como que os dados vão ser obtidos, né? Então, também, e coisas básicas, por exemplo, é triplicata, é duplicata, é uma observação só, sei lá, é uma entrevista, é uma pessoa só que vai avaliar, é mais de uma que vai avaliar, é bem uma coisa metodológica, assim, muitas das perguntas, né? Depois tem umas perguntas mais voltadas àquela uma linha assim de proteção de dados, né? Por exemplo, tu vai guardar os dados, eles estão identificados? Se alguma pessoa pegar os teus dados, ela vai saber quem é a pessoa que foi avaliada, por exemplo, ou que tipo, qual foi no teu caso, que eu sei que é modelo experimental, qual foi o animal que foi avaliado, né? Então, como é que isso vai ser guardado? E aí, assim, eu vou te dizer bem sinceramente, eu busquei consultoria disso, né? Eu conversei com um colega que trabalha com essa parte da prensa em pesquisa e fiz uma reunião com ele e disse, cara, tu tem que me mostrar o que tem que fazer aqui. Então ele me explicou bem como eu tô te dizendo, né? Inclusive alguns aspectos assim de até como o nome dos arquivos vão ser salvos. Tu vai salvar o arquivo com o nome da pessoa no computador, porque se tiver o nome da pessoa, alguém pode identificar. Eu sei que alguns colegas aí devem estar, né, balançando a cabeça, pensando, meu Deus, mas para que isso? Gente, no Brasil não se respeita a LGPD. Né? A gente recebe e-mail de tudo que é gente, todo mundo tem acesso ao nosso e-mail. Né? Sim, tem lugar que tu não consegue o e-mail da pessoa para mandar um e-mail. Né? Que tu não pode mandar um e-mail, por exemplo, em massa para todo mundo ao mesmo tempo na universidade. Tem universidades que têm a regra assim. Né? Aquela história que a gente recebe o e-mail do responder para todos, aquilo tem em outros países que aquilo é proibido. Não pode fazer aquilo, né? Então, assim, tem níveis de detalhamento que tu pode dar, né? Depois tem aspectos éticos também, que tem que ser mencionados, né? Aí é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, se já tem o projeto aprovado no comitê de ética ou de experimentação animal, vai mencionar ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois tem uma questão importante, gente, que está ali no GPD, né, no PGD aí desses editais, são critérios de autoria e propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, nesse item, a pergunta norteadora é quem é o dono dos dados? Né? Como é que eles vão ser licenciados para reutilização? Vai ter embargo no acesso, que ele está mais associado à ciência aberta, isso, né? Então, ali a gente vai dizer, né, por exemplo, que os dados vão ser tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, de 2018, né? E aí, a partir disso, vai dizer, se eu te pedir os teus dados para mim fazer um estudo secundário, tu vai me liberar ou não? Se isso vai ser publicado em Open Access, vai ser publicado como é que vai ser, né? Como é que tu pretende fazer, né? Isso é que tem que mencionar ali. Depois tem um outro item sobre armazenamento de dados, então vai ter backup? Quem que vai guardar? Onde é que vai estar, né? Então, assim, são umas coisinhas assim, tipo, eu entendo que a gente ainda está num processo educacional nisso, assim, na minha percepção, né? Mas tem que ter. Depois tem uma outra linha de perguntas aqui, que é sobre a segurança dos dados, né? Então, tu já falou como é que tu vai coletar, de quem que é, como é que tu vai guardar, mas como é que vai estar guardado? Vai estar criptografado? Vai ter senha nos computadores que tem acesso? É bem assim, gente, como eu tô falando, né? Depois, o que mais que tem aqui também? Tem sobre manutenção de longo prazo, né? Então, por quanto tempo os dados vão ser guardados? Isso é parecido com o que tem no comitê de ética, né? Aí eu vi que o Thiago tá mostrando dele também aí, né? E depois, o que mais que tem aqui? Tem um monte de coisa, gente. Compartilhamento, enfim,
Mas a minha dica curta é que as perguntas norteadoras, elas ajudam bastante, assim, a responder, né? E é importante, porque isso vai junto na avaliação, né? Eu acho que tem um último item do PGD, né? Que fala, que para mim é um dos mais importantes, que fala sobre responsabilidades e recursos, né? Então ele fala, por exemplo, quem vai ser responsável pelo recurso, aonde que isso vai estar registrado, o que o projeto de pesquisa tem que ainda precisa ser esclarecido, né? E o que vai ser, como que o recurso, como que o financiamento obtido vai ser usado. Então, para ter uma ideia, nesse último item eu coloquei, tipo, o meu orçamento, né? As coisas do orçamento, né? Então, é bem trabalhoso essa parte, gente. Então, assim, não deixem de dar uma olhada já, né? Pesquisar material também para pedir ajuda, porque vocês podem dizer assim, tu não pode compartilhar o teu com a gente. Eu posso, entendeu? Se quiser eu compartilho, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Pode ajudar, mas não vai solucionar o problema, entendeu? Porque as coisas que eu escrevi são diferentes das coisas que vocês escrevem. Felipe, até complementando, outro dia um revisor nos perguntou isso num artigo, para a gente descrever o plano de gestão dos dados, e foram bem essas etapas, mas nunca tínhamos acontecido isso em um artigo solicitar. Eu só compartilhei aqui, professora Júlia, como é que foi o anexo, né? Perguntou onde é que ia, né? O anexo do último trabalho nosso foi assim, a gente colocou diagramas, gráficos, né? Por exemplo, a metodologia, a gente trouxe a metodologia numa figura, certo? O quadro ali com as fontes da informação, aí as cartas de apoio que a gente conseguiu, e daí no final, o plano de gestão de dados, que é aquele material ali, certo? Então, tudo num anexo só, faz como sequência e coloca ali essa argumentação. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade também, principalmente porque nossa base era justamente 4 bancos de dados abertos dos governos, então a gente teve que argumentar isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível, tá? Não é impossível, tranquilo. Acho que dá para usar muito a questão de mencionar, assim, repositório da universidade, é bom vocês colocarem e mencionarem isso, né? Por mais que talvez não esteja funcionando na atualidade, mas menciona que a universidade tem um repositório que pode ser vinculado a essa gestão de dados ou dos materiais produzidos. Enfim, isso também, se alguém da área das nossas ciências sociais aí querer, não tem problema, posso encaminhar o que a gente fez aqui, mas é com base de banco de dados. A gente teve que falar mecanismo de recolha de data warehouse, data lake, essas coisas lá da área da informática que a gente precisou usar. Isso, ótimo. E eu acho que tem para baixar, né? Tem esse doc, né? Eu procurei agora aqui no CNPq, aqui, Plano de Gestão de Dados CNPq. E aí tem, né, esse doc aí com as perguntas sorteadoras, né, para baixar. Tá? Então, é um documento bem trabalhosinho, né? Então, foi ótima essa pergunta aí da... E uma dica que eu dou é usem o ChatGPT, entendeu? Para tirar as dúvidas. Sério? Não, sério, porque como essas perguntas elas são transversais, entendeu? Tem muita coisa na internet sobre isso, porque todos os projetos de inovação, todos os projetos de propriedade intelectual, é obrigatório esse tipo de coisa. Então, se vocês perguntarem, né, em relação ao item tal de um formulário de tal coisa, o que é importante ser mencionado, vocês vão ter feedbacks bons ali. Né? Não vai funcionar para escrever, não adianta nada anexar lá, escreve para mim esse item, não vai ficar uma bosta. Mas se vocês pedirem para explicar como que funciona, né? Funciona. Porque, assim, o que a Marina comentou não é comum, né? Depois do artigo estar submetido, se a revista não coloca como norma, né? Mas isso é uma coisa que, como em alguns países, e eu digo isso para vocês porque me incomoda isso que os nossos dados estão aí, né? Tipo, disponíveis, a bel prazer, entendeu? E ninguém fala nada, né? E agora já era, né? Porque agora já tá, né? Por isso que toda hora hackeiam as coisas da gente. Mas no CNPq isso é um processo que eu vejo muito como educativo, assim, porque tá tendo muito problema de transferência de pesquisa, né, gente? Tem muito artigo sendo retratado, a gente não fica sabendo, né? Mas tem muito artigo brasileiro sendo retratado, e aí antes que isso descambe para uma situação mais crítica, o CNPq já começou a colocar alguns gatilhos aí para o pessoal começar a se dar conta. Realmente. Professora Valesca e o professor Fabrício tinham levantado a mão e baixaram, era a mesma questão do plano de gestão?
Não era. Só porque fique à vontade. não posso falar. Não, quando vocês mostraram ali o formulário, tem aquela parte do desenvolvimento tecnológico e potencial de inovação, né? E sempre que a gente vê alguma coisa nesse sentido, né, eu mostro lá para os colegas no curso, o pessoal sempre fica meio reticente, né, por causa da nossa área de avaliação, enfim. Então, mais escutar o professor Tiago, né, que seria da área mais próxima da nossa, né, a respeito de como contornar isso ou o peso que tem isso para ciências sociais aplicadas, para ciências humanas, que é onde a gente está inserido. Assim, professora Valesca, não sei qual é a área da colega, mas é importante não trazer essa ideia de inovação sob o ponto de vista da tecnologia em si, né? Então, pode articular com tecnologias envolvendo o social, né? Tecnologia social, né? Isso é importante. Por exemplo, com relação, por exemplo, você está estudando alguma situação em que permite a ideia de pensar um agrupamento novo, uma instituição nova, uma organização nova, uma atividade fim diferente, né? Isso também entra como uma inovação e é importante argumentar, né? Então, há textos, esse é o grande debate da nossa área quando fala sobre inovação, né? Sempre fica recaindo sobre a dimensão tecnológica em si, né? Mas aí é a dimensão tecnológica de produtos, né? E nossa área pode ter uma tecnologia social, pode ter uma nova forma de pensar as coisas, de fazer processos, de fazer, né, práticas, e isso é importante destacar e argumentar. Eu não sei qual é a tua área, mas dá para pensar em... E a outra ideia da inovação é que não precisa ser novo, mas pode ser adaptar algo que já exista, né? Então, isso também é um elemento importante para o nosso campo social. Então, existe um procedimento, uma prática realizada em tal lugar, e a tua pesquisa vai analisar, e daqui a pouco pode surtir o efeito de transformar aquela situação lá numa adaptação para um contexto mais específico. Isso é uma forma de inovação social, né? Então, pode ser destacado e argumentado dentro do trabalho, né? Não, o que é importante, professor, na minha opinião, não força, né? Não força inovação se não tem conexão com a inovação. Fica pior conectar. Agora, quando é possível fazer articulações, dizer, olha, o produto da minha ciência básica pode contribuir com uma ciência aplicada que remete à inovação. Ótimo, descreva isso, né? Faça esse caminho argumentativo para o avaliador entender que a ciência básica que tu está realizando vai gerar conteúdo que vai servir para uma ciência aplicada que tem um caráter de inovação. Tá? Então, isso é bem importante, é o que eu argumento contigo, assim, professor. Tá bem, obrigada, professor. Muito bem. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Algum comentário? Fica à vontade, professor. Bom dia. Oi, bom dia. Desculpa, eu estou sem câmera aqui no meu computador. E não só queria tirar uma dúvida, né? Eu estou para... Se você estiver num projeto, não pode estar em 2 projetos CNPq do Universal, é isso? Outros projetos não impedem, correto? Correto. Não pode estar não pode mandar nesse edital, né? Estar em 2 propostas. Se você já está numa outra proposta aprovada, não tem problema participar nesse. Nesse edital, você não pode estar em 2 propostas. Ok, obrigado. Desse edital apenas, tá? Se tem outro CNPq, não tem problema. Tá bem? Fala, Felipe. Enquanto não aparece um último comentário aí, eu só queria reforçar um negócio que eu acho muito importante, gente, que são as cartas de concordância e de apoio, tá? Então, por que eu digo isso? Porque depois que dá um problema lá na frente, é muito fácil a pessoa dizer que ela não tinha nada a ver com o projeto de vocês. É que nem eu falo nas aulas de redação científica na pós, né? Eu digo, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, né? Então, assim, além de ser muito bom para o avaliador ou avaliadora receber, como o Thiago mostrou ali, né, a carta, pô, tá aqui, não, o cara tá aqui a cartinha justificando, né? É uma segurança para a equipe, né? Então, o CNPq não pede para mandar. Assim como ele não pede para mandar a prestação de contas lá da taxa bancada da PQ, coisa assim. Mas vocês têm que ter a documentação. Então, a minha sugestão é que vocês peçam essas cartas, né? Porque, às vezes, gente, assim, a gente não quer que aconteça, sei lá, daqui a pouco eu recebo um e-mail e diz assim, Felipe, tu podia participar no projeto, porque a gente vai fazer uma coisa parecida com o que tu tá fazendo aí, podia um aluno aí fazer um experimento. Tá, beleza, põe meu nome aí. Só que o edital agora, ele vai ser submetido só em janeiro.
E vai que eu esqueça, entendeu? Que eu concordei. E quando vê, eu ferro 2 projetos. Se tu tem a carta, pelo menos a pessoa, né, lá no futuro, tu tem um documento, né, porque assim, pode acontecer, gente, entendeu? Pode acontecer. Então, peçam a carta, né, já mandem o modelinho pronto para a pessoa ali, ela assina e tal, tá tudo certo para garantir, porque eu já vi acontecer situações dessas de depois, não, mas eu não disse que podia botar meu nome, não, tu falou assim, não, e aí fica uma situação extremamente chata. Bem isso. Professor Fabrício, bom dia, pode falar. Bom dia, primeiramente, obrigado pela oportunidade, apropriar abrir esse espaço para a gente poder discutir, né, Daiana, agradecer também ao Felipe e ao Tiago, que fizeram umas falas bem interessantes, tirei várias dúvidas aqui, tinha duas, assim, que eu tinha apontado, uma era uma pergunta semelhante à da Júlia, que sobre esse PGD, na minha concepção, eu tinha entendido que era como eu iria processar os dados de forma, assim, mais estatística. Minha cabeça era mais nesse lado, não que tinha pensando na questão de como estocar os dados, se ele ia ser criptografado ou não, mas achei bastante interessante, o Felipe já me antecipou e já tirou minhas dúvidas. E a minha outra pergunta é em relação à questão do orçamento, que no orçamento a gente vai colocar ali e tem que justificar o que a gente está comprando, né? E em algum momento no projeto a gente tem que colocar as contrapartidas que a instituição vai, isso é importante, porque às vezes dizem que isso é importante constar, às vezes dizem que não é importante, às vezes, tu está pedindo tal equipamento, mas a gente nem sabe para que tu quer aquilo. Em que momento do projeto a gente tem que contextualizar a contrapartida que a gente tem já de infraestrutura, de material e de equipamentos para justificar o orçamento que a gente está solicitando? Eu considero importante mostrar a contrapartida, né? Claro que nesse formato, né, que a Daiana compartilha ali a tela, tem alguns itens ali que talvez tenha que ver certinho onde mencionar, né? Mas eu acho que é importante sim. Na minha percepção, Fabrício, essa ideia de que tu mostrar que tu já tem recurso é ruim, não vale. Eu acho muito mais válido quando eu avalio um projeto que me mostra que aquilo ali já tem potencial e já tem contrapartida, né? Do que dizer que não tem nada. Então, eu acharia um lugar para mencionar sim, e se for interessante o valor, até mencionar, né? E outro ponto que tu comentaste do orçamento, as justificativas, né? Tem no formulário online ali, quando vocês adicionam, né? Quando a gente adiciona o item que quer pedir, já tem meio que uma justificativa. Então, tu pode usar aquele espaço ali, né? Para não ter que colocar no teu formulário nas 600 palavras, porque aquelas 4.000 caracteres com espaço ali, gente, mais ou menos 600 palavras, tá? Cada caixa, né? Então, aquela caixinha que tem do item, por exemplo, peço um sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, peço um microscópio, né? Aí a tua justificativa, atualizar o equipamento que está defasado, tal, e para uso, e aí, por exemplo, se esse equipamento precisa de material de consumo, tu já pode dizer ali, né? E o material de consumo é contrapartida de um outro projeto, ou de, sei lá, da instituição, ou de algum recurso que tenha, né? Então, eu usaria essa estratégia. Só para corroborar, professor, em termos de planilha, tu não coloca contrapartida, certo? Só coloca o que tu pede de recurso para o CNPq. Mas no formulário tem ali infraestrutura, e aí sim tu escreve qualitativamente o que tu tem de contrapartida, outros projetos e tudo mais. Mas assim, fazer uma planilha que mostra os recursos externos, não precisa. Tu pode escrever e argumentar no texto, no campo que tem ali de parcerias e infraestruturas. Ótimo. A Laura fez um comentário aqui no chat, né, se poderia falar sobre o tipo de bolsa que pode ser solicitada nesse edital. Então, pelo que eu vi, é bem específico, tem 3 tipos de bolsa lá no edital, né, então é iniciação científica, iniciação tecnológica e apoio técnico, tá? Então, não pode solicitar bolsa de mestrado, doutorado, né, então, iniciação científica, iniciação tecnológica e apoio técnico, né, foram as que eu vi lá no edital, né, então, para ver os valores, né, tem as tabelas de valores das bolsas, né, as de iniciação são R$700,
e apoio técnico, acho que é mais ou menos por aí também, né? Que aí tem que ver se apoio técnico, ensino médio. Eu acho que ensino médio, se não me engano, acho que 400 ou 300 tá o apoio técnico, esse o apoio técnico, ensino médio, né? Isso. E eu não sei se tem apoio técnico de ensino superior, mas aí se tiver, acho que é em torno de 700. É o 1.700, exato. Isso. Ano passado eles liberaram DTI, né? 1.430 ali para graduados e tal. Esse ano só IC mesmo. Eu vi que é só nesse IC, IT e apoio técnico. IT, isso, exatamente. Tá. Muito bem, pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram aproveitar? Algum comentário para aproveitar esse momento? Não? E que a professora Ana conseguiu voltar, né? Estava sem internet lá em Bagé. Então, assim, antes de passar para a professora Ana fazer o fechamento, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui. Gostaria de dizer, como chefe da divisão de pesquisa, que gostaríamos, né, todos nós aqui da PROP, né, nós gostaríamos de ver muitas submissões aqui da Unipampa, encabeçadas, né, por vocês, ou vocês fazendo parte de equipes, né, acho que isso também é importante. Às vezes a gente, né, não tem pernas de encabeçar uma proposta, a gente procura se inserir em alguma equipe, né, se alguém vier convidar vocês, ou se não convidarem vocês, vão atrás, né, de pessoas que vocês conheçam e tentem fazer parte de equipe. Eu faço muito isso, né, vou conversando com as pessoas, né, e tentando me alinhar aos projetos, né, pessoas que eu conheço, dos trabalhos, das linhas, né. Então, como eu disse, eu ia falar dar uns 5 centavos aqui de experiência, né, então, eu não encabecei ainda nenhuma proposta universal, só entrei em equipes, e as equipes conversam bastante, a gente faz reunião online, organiza, né, os documentos, conversa bastante, como que cada um vai trabalhar e se alinhar, né, então isso é bem importante, assim, uma equipe bem unida, muito importante depois de aprovar também seguir conversando para que o projeto, né, seja bem desenvolvido, né, e o relatório é importante, né, ter um relatório bom para as próximas propostas, né, a gente mostrar que gerou resultados, né, daqueles editais que a gente aprovou, isso é sempre bastante importante, tá? Então, o que mais que eu gostaria de comentar com vocês, essas dicas, né, que os professores deram foram bem interessantes, assim, bem importantes, são coisas que eu vi na construção dos projetos que eu participei, né, então são dicas bem importantes mesmo. Eu vi que o professor Altacir levantou a mão, pode comentar, por favor. Não, só mais uma dúvida, eu já tive projeto aprovado, mas para edital específico, via CNPq, isso é bom mencionar ou não? Edital específico, né, algum edital diferente ali que não seja universal, né, imagino, tá. Eu acho que é importante, sim, para mostrar a experiência, né, da experiência de coordenador de projeto. Acho que isso é sempre importante mencionar em algum momento, especialmente na parte da equipe, né, quando está citando a equipe, se você vai como coordenador ou mesmo como parte da equipe, mostrar que tem experiência como coordenador de projeto de pesquisa. Então, acho que isso, com certeza, é bem importante mencionar. Tá? Respondi, né, a pergunta, eu vi que também você comentou aqui no chat, né, que a gente vai disponibilizar ali a gravação, né, pelo menos a gravação, eu vi que até uma professora tinha perguntado sobre os slides, né, se o professor Thiago poderia disponibilizar os slides, daí a gente já fez que sim, sinalizou que sim, a gente coloca lá no site da PROP, né, a gente tem um local lá que tem as gravações, né, das outras lives que a gente fez, e também, né, das rodas de conversa, inclusive avisando, né, a gente tem uma roda de conversa hoje à tarde, às 16 horas, bem importante, a gente mandou, né, por e-mail o convite, uma formação, né, sobre a plataforma Sucupira, muito importante que os coordenadores de pós-graduação, membros, né, dos programas participem, né, é uma formação bem importante, assim, para conhecer a plataforma, os dados que são importantes de preencher lá. Mas aí, só retomando, né, antes de passar para a professora Ana, né, acho que foi uma atividade bem importante, essa que a gente fez aqui. Gostaria, então, como falei, de ver muitas submissões e ver muitas propostas aprovadas aqui da Unipampa, né. Então, eu desejo, assim, a todos aqui um bom trabalho, boa sorte, né, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né, nós aqui como Pró-Reitoria, os colegas aqui, tenho certeza, Felipe e Thiago, né, vão estar à disposição também, caso vocês queiram conversar com eles, né, e agradecer mais uma vez muito, Felipe e Thiago, por terem aceito. Eu sei que as agendas, né, são lotadas, né, e vocês participaram aqui, puderam participar conosco. Que bom que teve essa retificação do edital,
deu mais tempo aqui para o pessoal organizar a proposta, né? Ia ser dia 10 de dezembro, imagino, deve ser bem corrido. Então, muito obrigada mesmo, né, por esse apoio aqui à nossa pró-reitoria nessa live. Então, obrigada, colegas, e passo para a professora Ana fazer o fechamento. Então, agradecer imensamente o Felipe, o Tiago, acho que foi bem importante, né, ter a fala de vocês dois de duas áreas diferentes, né, mas que são complementares, né, as informações, com certeza, que o Tiago trouxe, servem também para o pessoal das outras áreas, o mesmo as informações do Felipe, né, para as áreas das humanas, acho que foi bem importante todos os pontos que vocês trouxeram, e como, né, a Dayana comenta, a gente quer ver bastante propostas, ou vocês como proponentes, ou participando de equipes. O orçamento da PROP, né, ele acaba sendo pequeno, e a gente não consegue financiar mais bolsas, mais fomento, né, no AGP, então a participação de vocês nesses editais externos é extremamente importante, né, para pesquisa e para pós-graduação da instituição. Então, a gente agradece muito a participação de vocês também aqui, deseja sucesso, né, a quem for submeter as propostas, e a gente se coloca à disposição para tentar auxiliar ou tirar alguma dúvida, né, que esteja a nosso alcance, para poder ter, né, mais propostas aprovadas com o nome da Unipampa. E reforçando também o convite, né, para hoje à tarde, o pessoal dos PPGs, né, tem a live do preenchimento da plataforma Sucupira, que é uma ação muito importante, né, para os nossos programas de pós-graduação, e amanhã também tem outra live, né, com o professor Felipe, de São Gabriel, sobre Vitória. o programa de sanduíche, né? Então, também o pessoal dos PPGs convidem seus alunos para assistirem, né? Que a gente acha importante também mais essa ação. Professor Fabrício? Não, só eu tentei abrir aqui para me inscrever na live agora de tarde e o formulário já está fechado, eu não consigo me inscrever. Não sei se dá para abrir ou como é que a gente pega para acessar o... A gente já fala com o pessoal da Progep, né? Da Escola de Servidores. Uhum. Mas eu já converso com a Aline e já te dou um retorno, Fabrício. Ok, obrigado. Isso, porque se não fomos nós que criamos o link, né? Então talvez já esteja fechado, mas aí a gente conversa lá com o pessoal. Mas então era isso, pessoal, agradecer imensamente vocês, aí depois a gente disponibiliza, né, a gravação e os slides também no site da PROP. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigada, abraço, bom dia. Até mais, gente, um bom dia. Obrigado, abraço, tchau. Obrigado. Para a gravação.